né? Impressionante. Pressentimento. Eu entrei aqui no Google para ver qual é a definição da palavra pressentimento, que é o texto da questão 522. Pressentimento. Então, como vocês são alunos aplicadíssimos, todo mundo foi atrás do que significa pressentimento, né? Antes de começar a estudar. Então, pressentimento é quando você tem, e como é que ele define aqui, ó? Ato de sentir antecipadamente, mais pela emoção do que pela razão, a ocorrência de um fato futuro, suspeita, desconfiança. Olha, esse cara que colocou no dicionário a definição de pressentimento, ele, sem querer, disse para o leitor que existem dois tipos de linguagem. A linguagem falada, pensada, que é a razão, e a linguagem do sentimento, que norteia as emoções. Então, quando você vai fazer determinada coisa que te dá um ciricutico por dentro, preste atenção nesse ciricutico, né? Isso aí é um sinal daquelas cornetas de hora de almoço de empresa com 5 mil funcionários, que ela grita que nem um louco para os funcionários irem almoçar. Livro dos Espíritos, questão 522. Pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ponto. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua experiência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva em seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, faz ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, tem duas. Diga. Então, Neto, fazer uma pergunta. Ele fala que pode ser o conselho de qualquer espírito que nos quer bem. Pode ser que esse espírito nos dê um conselho querendo o nosso bem, mas que não seja um conselho bom? Então, vai ter essa resposta um pouquinho mais para frente. Aguenta a mão aí. Esse tipo de resposta. Agora, analisando a questão 522 ainda, então ele fala que existem, para o pressentimento, duas raízes. A primeira, realmente, é o cara falar assim, olha, cuidado com isso, veja lá, em outras encarnações você já cometeu o mesmo tipo de erro, de procedimento, e você não se deu muito bem. Novamente, a vida está lhe apresentando a mesma natureza de experiência e você vai abraçar. Será que vai dar certo? Então ele fala isso no seu ouvido, né? Gente, só que tem uma coisa, conforme o cara definiu aqui no dicionário, você não vai ouvir esse texto porque você não está ouvindo uma televisão, um rádio, FM, sei lá o quê, né? Nem lendo um livro, mas uma forma de energia. Aquela. Comigo acontece na boca do estômago. É como se eu ficasse pesado com uns 500 quilos a mais. Sabe aquela. Difícil? Funciona em mim assim. Quer dizer, eu travo, meu organismo trava. Trava. Francisco, essa semana aconteceu um fato aqui em casa e eu comecei a falar brava, né? Reclamar. De repente eu vi uma voz falando assim, Elaine. Aí eu parei na hora, né? Fui olhar, não tinha ninguém me chamando. Não encarnado, né? Sim. Aí eu peguei e parei rapidinho de reclamar. Ai, Deus do céu. O que fundamentava a sua reclamação era racional? Ou era você que estava...
que mulher de vez em quando começa a brigar, começa a esbravejar, e vocês não conseguem parar, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até Não, então, aconteceu um negócio aqui em casa, eu já estava chateada, eu comecei a reclamar pelo que estava acontecendo. Mas eu sabia que não precisava reclamar tanto, né? Que eu estava exagerando. Eu, dentro de mim, eu sabia. Mas sabe quando a gente quer falar? pega gosto, Então, né? aí eu parei rapidinho. É isso aí, é isso aí. O segundo tipo de advertência emocional, ela virá de algo que está em nosso inconsciente. E esse algo, conforme ele explicou na resposta aí, são situações que possivelmente nós viveremos na encarnação e que nós temos essa bênção de tê-las meio que evidentes no nosso planejamento reencarnatório. Então a gente memoriza esses pontos importantes e a gente, quando faz essa memorização, parece que a gente guarda lá no inconsciente um alerta. Quer dizer, estou vivendo um daqueles momentos que me falaram que eu vou viver. Então eu vou pisar em ovos aqui. Então a gente precisa se prestar muito atenção na leitura do nosso cosmo íntimo, no que nós estamos sentindo, né? E isso tem muito a ver, gente, com praticamente tudo em nossa vida. Hoje, até de manhã, conversando com uma cliente lá, 8 horas da manhã, chegou a Di. Entrou? Não entrou, né? Vai de novo. Conversando com uma cliente hoje, 8 horas da manhã, ela entrou. Nós estamos falando sobre essa questão que ela está com problema do colesterol, com não sei o que lá, dos hormônios. E aí eu falei assim, e teu estado de humor? Eu estou muito irritada faz tempo, eu estou isso, eu estou aquilo, tal. Então, a gente precisa aprender a nos ouvir. Nos ouvir. Que nem o Marcelo falou, eu estou acordando todo dia arrebentado. Por quê? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente não enxerga um motivo lógico, claro, evidente, né? Tem que procurar médico para buscar uma ajuda. Porque a medicina, ela é a ferramenta, ela é a primeira ferramenta que Deus quer que nós que tenhamos em mão, assim. Não descobriu nada. Você está bacana, seu hormônio está bom, a sua produção daquele hormônio do sono também está em ordem, não sei o quê, não sei o quê. Existe uma série de coisas que vão ser verificadas. Não tem nenhum problema. Você não vai ser despejado pela polícia militar e 5 cachorros pastor alemão na sua porta porque você está com a prestação do apartamento em dia. Você não tem diagnóstico de nenhuma doença terminal, você está razoavelmente em ordem, perfeito? Você não está enchendo o saco da tua mulher e nem está de olho na vizinha que tem um marido bravo. Está dormindo mal, sem ter uma série de coisas que podem provocar insônia, é médico. Médico não acha nada. Sua cabeça não acha nenhum fundamento. Para isso, psicólogo. Psicólogo, você passa 2, 3 meses, você continua acordando feito um zumbi. Casa espírita, vamos mudar. Acho que até antes do psicólogo dá para fazer um exame espiritual para ver se não é, né, o que está acontecendo. Mas a gente tem que buscar um motivo. Porque a gente precisa nos escutar. E a gente precisa saber o que está... Assim, porque tem gente... Por exemplo, hoje de manhã eu atendi uma outra menina, que eu atendi ela o ano passado, ela só corta... Sabe aquelas pessoas que só cortam o cabelo uma vez por ano? E hoje eu cortei o cabelo dela de novo. Quando ela entrou no salão, eu não acreditei que era ela. Ela está enorme. Ela simplesmente quadriplicou o tamanho dela de corporal. Ela ficou bem encarnada mesmo dessa vez. Ela está lá enorme, né? Mas eu não comentei nada, porque mulher você só pode perguntar no máximo quantos anos ela tem. Você nunca pergunta qual é o peso, né? Isso aí é algo super constrangedor, para a mulher, pelo menos. Aí, depois de 2 horas que eu estou atendendo ela, a gente ficou sozinho no salão, e aí começa ela a falar do problema que ela teve há 1 ano e meio atrás. Com a mãe, com o pai, com briga física no meio da rua, numa cidade do tamanho da nossa. Ela contou a situação, uma situação constrangedora, super. Aí ela falou assim, mas tudo bem,
eu dei por mim que eu esqueci do meu pai, da minha mãe, não quero mais saber. O meu pastor, eu conversei com ele foi em casa, Francisco, porque minha mãe foi reclamar de mim para ele. Ele foi em casa, ele ficou 2 horas e meia escutando falar, e ele saiu de lá falando assim: minha filha, a sua família é o teu marido. Daqui para frente é o teu marido. Cuide desta família. Você não pode acertar a cabeça dos outros dois lá. Então, Francisco, eu tenho levado minha vida assim. Eles lá, eu aqui. Aí nisso vem a minha manicure e fala: Francisco, você vai encomendar a marmita hoje? É uma senhora que faz um peixe com camarão aqui, delicioso. Não vou falar muito, que não dá vontade de quem não está morando aqui, né? Eu falei assim: vou encomendar. E essa menina escutou a conversa, ela falou: encomenda para mim também. Eu falei: tá. Só que eu compro uma assim, que é para dar para mim e para Débora, para 2 pessoas. E você? Não, pode comprar uma simplesinha, porque eu como pouco mesmo. Aí eu olhei para ela assim, e ela dizia que ela comia pouco. Eu falei: meu senhor, tudo bem, eu pedi, tal. Mas aí, no final da conversa, claramente veio para mim assim: olha, essa menina precisa entender a pequenez do pai e a pequenez da mãe para poder voltar a um relacionamento com eles, porque ela precisa desse relacionamento com o pai e com a mãe. Alimentar-se emocionalmente. Aí eu falei: mas como é que eu vou falar isso para ela, que ela é evangélica, né? Mas não tive dúvida, falei mesmo. Pá! Ela falou: já me falaram isso. Eu falei: porque sem isso, você vai ficar doente. Ela já estava doente, né? Você vai ficar doente, vai contrair uma doença grave, não sei o quê. Eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar. Eu trabalho. Você não tem que aceitar, você tem que tentar entender a pequenez deles. Eles foram criados assim, foram criados assados, tem esse defeito, ótimo que você enxergou. Só se precavindo. Relacione-se com eles, mas sabendo que determinados aspectos você não deve tocar, porque não vai dar certo. E vai tentar resolver isso, antes que isso nos mate. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente vai colocando a poeira das nossas vidas, as encrencas das nossas vidas, debaixo do tapetinho. E vai guardando, vai guardando. Quando chega, por exemplo, com 20 anos de casado, com 25 anos de casado, o tapetinho já não comporta mais a sujeira debaixo dele e você explode. Explode. E se explodir só de forma desequilibrada no emocional, ok. Mas a chance grande de desenvolver um desequilíbrio bioquímico no corpo, com câncer, com doença autoimune, com diabetes, sei lá o que, é enorme. Porque as emoções elas vão nos cozinhando por dentro. Se o espírito está infeliz, o espírito infeliz, através da pineal, ele começa a mandar ordens hormonais desequilibradas para a hipófise, que vai mandar ordem desequilibrada para a tireoide. E aí, devagarzinho, você vai indo para o beleléu. Então, você ter o que a gente chama de uma maturidade emocional, saber o que você gosta, quais são os seus limites, o que você consegue fazer bem, o que você não consegue, o que dá para ser ajuda, aonde você pode ajudar, aonde você não consegue ajudar, é importantíssimo, porque nós não somos deuses ainda. E a gente se atreve a fazer uma porrada de coisa e não dá conta. E aí fica um lixo, fica um caco, ganha doença, ganha peso, ganha isso, ganha aquilo. Eu estou com minha glicemia, tem um exame chamado hemoglobina glicada, que ela mede a sua média de glicemia, tal. A minha está no 6%. Eu estou a um passo do diabetes. Aí o Capitani, que é o nosso médico aqui, ele fala: a medicina chinesa fala, Francisco, que a sua vida precisa de ter mais doçura. Por isso que você está desenvolvendo isso aí. Pô, eu fiquei em parafuso quando ele falou isso. Mais doçura, mais doçura. Como é que eu vou acertar isso aí? Tenho problemas no meu casamento? Claro que eu tenho. Tenho problemas no meu trabalho? Claro que eu tenho. Tenho problemas com dinheiro? Claro que eu tenho, porque eu sou um ser humano normal. Mas como é que eu vou acertar isso? Como é que eu vou buscar doçura? Essa resposta eu não tenho até hoje. Eu tenho pequenos sinais. Vai por aqui, vai por ali.
Até falei hoje com uma colega nossa de classe aqui, né, Di? Nós precisamos aprender a falar não. Não. Faz para lá? Não quero. Faz para lá? Não vou. Vai para lá? Não consigo. Não tenho vontade. Não, não, não e não. A gente precisa entender o que você gosta, o que você não gosta, o que dá, o que não dá. Porque se a gente andar, viver cotidianamente em descompasso com o nosso prazer de viver, nós estamos cavando a nossa cova. Cada dia a gente tira um punhadinho de terra e põe do lado assim, ó. Ah, é outro dia que eu vou ter que falar com a pessoa que eu não gosto. Todo dia eu tenho que falar com ela. Então, todo dia você arranca um buraquinho da sua covinha e põe do lado, vai aumentando a sua covinha, até chegar o dia que você cabe inteiro lá dentro. E aí, cai e fica lá. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? Mas voltando à questão pressentimento, então a gente está lá. Eu já contei para vocês que uma vez eu arrumei um emprego para ir fazer um trabalho lá no shopping, trabalhar num salão que eu estava de saco cheio, aqueles 5 minutos na cabeça. Quando eu fui entrar no salão para falar com as pessoas pela primeira vez, já tinha acertado pela internet e tudo. Me deu exatamente o que descreve aqui. Um frio no alto do estômago, assim, uma coisa que eu fiquei imobilizado. Imobilizado. Faltavam uns 30 metros para ultrapassar a porta do salão. Eu fiquei imobilizado. É como se fosse aquele pânico. Eu praticamente tive um ataque de pânico. E sozinho, num lugar que ninguém me conhecia. Nossa, eu peguei um banquinho, fiquei sentado ali na minha, porque ninguém me conhecia mesmo, tal, até eu me dar uma reequilibrada, saí do banquinho, voltei para o estacionamento, catei meu carro e voltei para São Sebastião. E aí eu fiquei bem. O que era isso? Com certeza eu estava dando um passo que não seria bom. E eu marquei esses passos que não seria bom lá no meu histórico espiritual e ele foi usado nessa sineta maluca aí que o Kardec registrou, resposta dos espíritos. Né? A gente precisa aprender isso aí. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre alguma coisa tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? E Kardec é uma pessoa, praticamente, ele era maravilhoso, inteligente, mas ele também tinha os mesmos problemas que nós, para entender essa linguagem espiritual, né? Ele fala, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, é o protetor mesmo, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. O cara já falou, ó, eu estou aqui conversando com você, Kardec, mas eu venho diretamente mandado pelo homem lá em cima, um de nós. Então, o ato de orar, presta bem atenção, crianças rebeldes, pecadoras, o ato de orar, que a gente não tem o hábito, é fantástico, porque a hora que você está orando, a sua cabeça está assentada, está focada em você, está focada no seu problema, está focada na sua espiritualidade, está focada na sua conexão com o espiritual, porque você está em prece. Mas eu estou falando em prece, é aquela prece que nós já comentamos, né? Eu não estou falando palavras em voz alta, Pai nosso que estás no céu, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nada disso. É uma coisa que junta emoção, pensamento, necessidade e vontade, a boa vontade. Então eu me fecho em mim, me conectando, então nesse processo eu vou ter e vou receber a tal da certeza. Ou no mínimo, eu vou tomar uma decisão que até pode ser a decisão errada, mas eu vou ter aprendido uma lição fantástica com a dor que ela vai causar, e eu nunca mais vou errar. Agora, se eu tomar uma decisão, mesmo que errada, de qualquer jeito, sem refletir, ela não vai ter o histórico emocional necessário para ser arquivada como uma lição aprendida. Tem isso também, né?
Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Eu acho que vai começar a responder sua pergunta aqui. Ele fala que em todos os assuntos. Tudo, ponto. Né? Tudo, ponto. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. É aquela velha briga com o nosso ego, né? Com o nosso orgulho também. É isso. Aí o Kardec faz um comentário a respeito dessas 3 perguntas. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se os houvera escutado. Eu me lembro muito bem quando eu dava aula e eu estava sem dinheiro. Horrível. Eu já era pai de 2 filhas, tal, e eu dava aula, eu era diretor de escola, 40 aulas por semana, e eu dava mais 20 aulas à noite durante a semana. Trabalhava 60 horas por semana. E chegava no fechamento das cortinas do orçamento, sempre eu pedindo ajuda a papai e mãe. Putz, grila, aquilo lá estava me torrando a paciência, sabe? Quer dizer, tudo que eu enxergava como possibilidade de ganho, não expandia, não resolvia. Aí me veio a vontade de voltar a mexer com o cabelo, porque eu lembrei que quando eu mexia com o cabelo, o dinheiro não faltava. Tudo bem que eu era solteiro e tal, mas eu lembro que a coisa era boa. Aí eu ficava na dúvida. Putz, eu era funcionário público efetivo das aulas e eu era contratado pelo governo para ser diretor, né? Tal. Então, naquela época, a inflação era nossa de 40%, 50% ao mês. É um negócio absurdo. 1980, 1981, mais ou menos. E tem gente aqui que nem tinha nascido ainda, acho que os pais nem namoravam, mas tudo bem. E aí, naquela dúvida, largo ou não largo, largo ou não largo, o que eu faço? Meu Deus, eu vou largar o certo pelo duvidoso, tal. Até que eu consultei uma amiga, uma senhora sueca, que morava, não mora mais aqui, e ela, na verdade, a Krista, ela foi uma das pessoas que me levou para a doutrina espírita lá no começo dos anos 80, né? Aí eu falei, Krista, eu quero um conselho seu. O que foi? Aí eu expliquei o que estava na minha cabeça. Ela falou assim, porque além de tudo, gente, eu achava assim que ser professor era um sacerdócio. Eu tinha essa obrigação para o mundo, eu precisava me dedicar a ajudar os jovens, tal. Porque eu era um cara muito chato mesmo. Eu era aquele professor do casquinha de ferida. Né? Eu era tipo insuportável, porque o vagabundo comigo não tinha vez. Então, eu dava um jeito de, às vezes, entortar uns cabras bem tortinhos que parecia que Deus mandava na minha vida. E eu achava que eu não deveria largar o magistério, que por causa de dinheiro, não sei o que lá, sabe aquela coisa, né, moral. Aí a Crista falou, Francisco, tua primeira obrigação é com a tua família. Você precisa prover a tua família. Como é que as tuas filhas vão se sustentar nessa situação, tal? Nossa, eu saí da casa dela assim, aliviado com esse conselho, porque eu estava louquinho mesmo, né? Porque eu queria ganhar mais dinheiro. Aí, na semana seguinte, o Fleury, que foi tomado posse, e uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar o convênio médico que os professores tinham, que era o tal do IANSP, que tinha um atendimento um pouquinho melhor que o SS, que o SUS. E nem existia o SUS na época ainda, né? Mas tinha o NPS lá. Então, esse IANSP,
era um atendimento um pouquinho melhor. E ele cortou. Aquilo foi a pedra d'água. Eu falei, ah, não, vá para o inferno de vez. Então, mas o conselho da Crista foi o que realmente me deu o toque final. Mas eu procurei uma pessoa que eu considerava equilibrada, matura, né? Tipo assim, eu não vou pedir conselho sobre o meu relacionamento amoroso com uma mulher que foi traída pelo seu marido, que hoje ela é minha melhor amiga. Eu não vou pedir conselho para esse tipo de pessoa. Principalmente se ela sempre falar do ex-marido com aquele olho vidrado, assim, que corre aquela baba na boca, assim, não sei o que lá, né? Eu tenho que escolher a pessoa para a qual eu vou pedir conselho. Tem que estar com foco, senão não adianta nada, você vai entrar numa roubada. O Diego chegou a responder a sua pergunta aí? Eu não lembro mais. Não, exatamente. Então, vai, repete a pergunta aí. A pergunta se algum espírito que quer o nosso bem e quer nos ajudar, pode acontecer dele nos dar um conselho, querendo nos ajudar, mas ser um conselho ruim. Puxa vida. Você já deveria ter conhecimento para se responder sozinho isso aí, mas eu vou quebrar o teu galho, hein? Vou quebrar o teu galho. Quais são os 4 tipos de espíritos que acompanham a gente? Vou quebrar o teu galho, vou com misericórdia, inclusive. Não vou voar com aquela varinha de condão em cima da sua mão, para dar com a mãozinha virada. Quais são os 4 tipos de espírito que nos acompanham? Oi, peraí, que cortou Tem um legal. problema técnico aqui agora. Quais são os 4 tipos de espírito que nos acompanham na encarnação? Quais são as 4... Os protetores. Os protetores, os familiares. Os obsessores. E os... sei lá, os amigos... o anjo da guarda, o guardião. Então, vamos supor, você recebe influência de 4 níveis espirituais, tá certo? A sua pergunta é se o protetor quer nos dar ajuda. Ora, então você está falando do nível mais alto do relacionamento espiritual que você tem. Aí, o Espírito São Luís falou para Kardec, espírito protetor é um indivíduo de nível hierárquico acima do seu protegido. Normalmente são espíritos de grau 2, né? São aqueles do bem lá, são sábios, tal. Mas não atingiram ainda a esfera crística. Então, meu amigo, ele não vai nunca te dar um conselho que seja para a sua derrota. Ele pode te dar um conselho que seja contra o seu apetite do ego. Isso ele vai entrar. Principalmente, se você... Por exemplo, vamos supor que você seja um cara que tem uma potência enorme para ganhar dinheiro. Você é aquele cara que onde põe o dedo assim, transforma em ouro. Só que em outras existências, você, com esse mesmo poder, juntou tanto dinheiro e se fumicou-se. Você foi para uma situação muito ruim espiritualmente, você se perdeu. Então ele vai passar a vida toda te dando o conselho de você não enfiar o dedo de ouro em determinados lugares para você não fazer dinheiro. Para que você continue na dificuldade financeira. É um conselho ruim? Ruim para você, que está encarnado e que precisa passar por uma experiência ruim, difícil, que vai lhe trazer um ensinamento. Pergunte. Mas aí a questão, os espíritos, não o protetor que é mais elevado, mas, por exemplo, o familiar, um espírito familiar ou um espírito amigo, ele pode me dar um conselho querendo que eu me dê bem e eu acabo me lascando? Pode. Ou se pode, porque o Kardec, até o espírito lá explica para Kardec que, não sendo o teu protetor,
Você vai ser circundado por espíritos que gostam de você, só que eles não têm o conhecimento necessário, porque a tua ficha espiritual eles não tiveram acesso. Eles não estão com um processo, com o prontuário chamado Diego. Eles estão apenas olhando a folha dessa encarnação. Então eles acham, por exemplo, que a sua dificuldade, vamos supor, não sei, eu não conheço a sua vida, tá? Vamos supor que você não gosta da sua mãe, que você odeia sua mãe. Então, eles vão falar, puxa, mas o Diego sofre muito no relacionamento com a mãe dele. Então, vamos dar um jeito de ele se separar definitivamente da mãe dele. Então, eles vão arquitetando situações, vão, por exemplo, te induzir a namorar com uma menina que não gosta de sogra, desde pequenininha, seja ela quem for. Então, eles vão te empurrar para uma menina que te separe definitivamente da sua mãe. Tire a sua mãe da sua vida, do seu espaço. Você vai se esquecer do aniversário, da data de final de ano, não vai querer saber se ela tem doença, se ela tem dinheiro para pagar comida, não vai saber nada. Eles vão trabalhar porque eles sabem que você sofre muito perto dela. Agora, você encarnou como filho dela para, nessa existência, se conciliarem. Então, essa é uma ideia boa para esses amigos, mas para o protetor espiritual, não é. Aí você fala, mas isso pode acontecer? Ele vai permitir? Ora, ele vai permitir que você ouça, mas você vai tomar a decisão. Gente, e percebam que o Kardec ele coloca, né, ele recebe umas respostas que eles falam assim, ó, tudo vai ser de forma muito sutil. Tudo vai ser de uma forma muito delicada. Nós não vamos ter uma voz direta, um bilhete escrito, uma carta, vá por aqui, vai por... Não vai. Por quê? Porque eles querem que nós treinemos o nosso livre-arbítrio. Ponto. A escolha é do freguês, sempre. Porque nós vamos ter que recolher as consequências dos nossos atos. Esse que é o inferninho da coisa. Inferno não, né? É uma maneira que... Mas acreditem, estar encarnado, mesmo com essas deficiências auditivas, vamos dizer assim, é muito melhor que estar desencarnado com a moral abalada, tá? Então, assim, a espiritualidade está nos tentando explicar como é que funciona o sistema de administração espiritual, como é que ele funciona. Nós não estamos aqui largados sozinhos, Deus dará, não. Nós estamos, como diz Paulo, envoltos numa nuvem espiritual. E essa nuvem espiritual tem de tudo. Principalmente se eu ainda sou um cara que não tem um equilíbrio razoável. Eu tenho de tudo à minha volta. E eu preciso tomar muito cuidado sempre na minha escolha. Gente, a minha escolha sempre vai me dar um norte do que eu tenho no coração, do que eu sou em essência. Sempre a minha escolha, sempre o desejo que norteou a minha escolha, vai me dar um norte para que eu me conheça melhor. E é aí que eu preciso trabalhar. Se eu fiz uma escolha que eu tenha vergonha de contar para Jesus a escolha que eu fiz, eu preciso pensar bastante no que eu estou fazendo na minha vida. Se eu fiz uma escolha com a qual eu teria orgulho, é como se fosse aquela criança que fez uma lembrança do Dia dos Pais e leva para casa e mostra com orgulho para o pai a coisinha que ele fez lá. É simplesinha, mas ele vem com aquele olho brilhando, olha o que eu fiz. Então você está no caminho certo. Mas se você enfia o negócio que você fez na mochila, entra e não fala nada, observe-se melhor e comece a trabalhar. Porque os espíritos que não gostam de você estarão torcendo para você ser sempre assim. Ninguém precisa saber o que você faz. Vai fazendo as suas coisinhas aí, tá tudo certo. Você é que nem nós, é nosso amigo, é nós, é os nós da vida. Assim. Você tá com nós, é da nossa turma, tal, esses negócios, esses carinhos que ficam brilhando para lá e para cá, essa turminha da luz aí tá por fora. Ficam todos sofrendo lá com, como é que eles chamam lá?
o crucificado. Esse é o nome que eles chamam lá. Os crucificados lá, os neguinhos bobos da vida, e assim vai. Bom, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Diego, deu tudo certo aí? Dá para pensar essa resposta aí? Questão 525. Gente, eu já comentei essa resposta várias vezes. Tudo certo aí, Diego? Dá para aproveitar? Valeu. Tá. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Olha, isso aqui é fantástico, hein? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Aí ele coloca, letra A. Bruno, pergunta, né? Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Primeira palavrinha da resposta, sim, vírgula. Ó. Mas nunca atuam fora das leis da natureza. Isso é muito importante. Nenhum espírito que não gosta de você vai pegar uma cadeira e vai dar com essa cadeira na tua cabeça, por mais vontade que ele tenha. Porque não é da natureza o espírito pegar a matéria e manipular desse jeito. Imaginamos erradamente, Kardec falando, né? Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armado de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo, e muito natural o que se executa com o concurso dele. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para um certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Você está no plano espiritual e você tem um outro espírito que vocês falam, chegam a um consenso que precisam encarnar para lá, aqui, se encontrarem, se casarem e trazerem algumas encrencas como forma de filhos para tentarem resolver uma equação importante. Aí você encarna, tibum. Aí a mulher encarna, tibum. Aí, gente, não é raro acontecer dos filhos influenciarem o encontro dos pais. E chegar no ouvido da pessoa e falar assim, olha como ela é bonitinha. Aí você olha para a pessoa com mais atenção, começa a perceber detalhes, tal. Aí vem um espírito e fala assim, você já reparou nela direitinho? Eu não posso falar o que eu estou pensando aqui, eu estou numa aula espírita, tá? Mas aí vocês usem a imaginação do que o espírito estaria falando aos meus ouvidos nesse momento. Porque é exatamente o que rola. E a mesma coisa no outro papel, né? Você viu aquele gatão lá do outro lado do balcão? A menina olha para você assim, tá, que porcaria. Não, olha direito, o rapaz é do bem, tal. Aí você olha mais um pouquinho, tal. Aí começa as ideias. Tic, 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 tic. Do lado de lá, a mesma coisa, do lado de cá, a mesma coisa. E eles vão empurrando você, aí vai para os tais dos encontros. E você começa a ter sugestões de como proceder para que esse relacionamento floresça, tal. Mas sugestões da onde? Dos carinhas que estão do lado de lá. Leva ela não sei na onde, faz isso que ela gosta. Olha,
conversa sobre esse assunto que ele gosta desse assunto, não sei o que lá, não sei o que lá. Não fala sobre aquilo, não, que esse vai irritar esse assunto. Eles ficam nessa toada, e vai até criar tal do... Pegou a química, lascou-se. Aí vai embora, tá feito. Mas houve um processo de aproximação e de influência espiritual. Principalmente quando os encontros necessários trazem situações kármicas para serem resolvidas. A influenciação espiritual. Os espíritos querem te ferrar e ele sabe que você gosta de dinheiro. Então, ele vai te influenciar a você ganhar dinheiro, a te dar ideias. Voltando àquela ideia que eu falei do Diego lá. Ele vai ensinar a transformar o seu dedinho, a te dar ideias de como você vai desenvolver o dedinho de ouro. Aonde você encosta, você vai criar riqueza. Para quê? Para quando chegar lá na frente, eles vão te dar um tombo no dinheiro. Porque sabe que isso vai te arrebentar emocionalmente e vai destruir a sua esperança, a sua iluminação e vai desestabilizar a sua ilusão. Você vai cair em si, vai ver que a vida é uma porcaria, e vai até, talvez, cometer um suicídio. É uma influenciação que isso pode ocorrer de uma forma muito séria. E vai por aí afora. Né? Lendo os livros, os romances, está cheio desse tipo de situação, exemplificando nos textos, tá? Então, observem bem nas leituras dos livros que vocês escolhem, que vai aparecer esse tipo de influenciação. Aí Kardec pergunta... Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo que se tem, com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, a gente citou um exemplo. O homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha a resposta bastante interessante. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento de leis da natureza, não para as derrocar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Vou explicar isso aí. Lembra do Nosso Lar? Quando o espírito derruba sobre a água daquele senhor lá, o novo marido da esposa do André Luiz, que está doente, ele vai lá e fluidifica a água para que ele resolva o seu problema de saúde? A história, para não ficar muito longa, ela não conta. Mas aquela doença que afligia aquele cidadão, ela já tinha cumprido as suas necessidades espirituais para a qual ela vinha se instalado. Então, André Luiz, médico, treinado no plano espiritual, poderia auxiliar aquele cidadão a sair daquela crise fisiológica. E ele o fez, depois de uma certa reflexão. Ele foi lá e derramou o fluido para a saúde do indivíduo. Tá? E ele recuperou a saúde. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que ele estava falando sobre magnetismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, está falando sobre esse tipo de situação que eu acabei de falar, esse exemplo. Que, por exemplo, você viu aqui nessa resposta que ele falou que os espíritos podem alterar qualquer matéria. Como assim alterar qualquer matéria, qualquer material? Os espíritos nos ensinam lá na Gênese a formação dos planetas, a manipulação dos materiais, ela é tudo feita com o pensamento. Então eu pego o que a gente chama de o fluido primário ou fluido cósmico universal e através do pensamento, eu sou um técnico especializado, tá, gente? Não é qualquer Zé Mané, não, que faz. Então, eu sou um espírito que eu tenho conhecimento científico, eu tenho conhecimento técnico. Então, por exemplo, eu quero fazer essa tesoura aqui, ó. Então, eu pego o fluido cósmico universal, eu manipulo os seus elementos
eu aglutino, eu vou compactar, eu vou tornar transformar isso em átomo, vou transformar isso aí em molécula e vou transformar isso aqui num material. E eu vou materializar uma tesoura. Tudo com um processo mental, através de técnica, que um dia eu vou aprender a fazer isso. É o que os espíritos, na década de 40, 50, 60, até hoje tem materialização. Já ouviram falar, gente? Que o espírito, em determinadas, são sessões muito restritas, são poucas pessoas que podem assistir, o espírito se materializa e você é capaz de tocá-lo, como Jesus foi tocado pelos apóstolos. Lembra? Estando portas e janelas fechadas, Jesus se fez presente entre os discípulos. E eles puderam tocá-lo. Quer dizer, Jesus, ele passa em espírito pela porta que está fechada e pela janela, e ele, através de uma técnica que ele, como espírito crístico, sabe, decora e salteado, ele se materializa, ele se compacta, ele faz com que ele tenha um material tangível. Aquele corpo que foi crucificado foi destruído lá na caverna. Então, ele se manifesta através de um corpo que ele materializa, através do seu perispírito. Tá? Por isso que ele fala assim, ó, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria. Exato. Gente, palavra na espiritualidade não tem duplo sentido. É exato, quer dizer, é definitivo. Não tenha dúvida. Nós somos capazes de mexer com a matéria. Mas para cumprimento das leis naturais. Então, Kardec está falando, se o cara sobe na escada, a escada quebra porque ele tem que morrer naquele dia, os espíritos foram lá e quebraram a matéria, a madeira? A resposta, não. Ele vai desencarnar porque ele foi imprevidente. Ele subiu numa escada com a madeira estava podre ou não era um material apropriado ao peso da pessoa que vai usá-lo. Então, o espírito que está encarregado do desencarne dele vai chegar e vai induzi-lo a subir na escada, mas ele não vai quebrar a madeira. Quem vai quebrar a madeira é o cara que vai subir na escada. E vai desencarnar. Quantas vezes a gente quer trocar uma lâmpadazinha? A gente tem 15 anos, a gente pega um banquinho qualquer e sobe, né? Fica até com uma perna só em cima do banquinho e troca a lâmpada. Depois fica um pouquinho mais velho e coloca os dois pezinhos em cima do banco. Depois continua velho e continua subindo na porcaria do banco para trocar a lâmpada. Até que tem um acidente, porque dá vertigem, né? Você, quando fica com mais de 50 anos, você começa a levantar rápido, você fica meio tontinho, porque você está ficando velho mesmo. Começa a degringolar a estrutura fisiológica. E você, espiritualmente, acha que tem 20 anos e continua fazendo as mesmas porcaria. Mas 50 anos era a tua história de vida encarnado. Você cumpriu sua parte. Então, Francisco, troca a lâmpada, sobe no banquinho. Aí o seu bom senso vai falar, mas se eu subir no banquinho, eu posso cair. E eu tenho uma escada de alumínio maravilhosa que eu comprei, altíssima. Eu vou subir nessa escada de alumínio. Mas se você já reparar, na escada de alumínio, ela vem com 2 arrebitezinhos nas laterais dos degraus. E vem escrito uma placa enorme, para tantos quilos. Só que essa placa vem em plástico e é a primeira coisa que você joga fora, porque quando você abre a embalagem, a plaquinha vai embora junto com o lixo. E você guarda a escada lá e você vai usando anos e anos. Quando você comprou, você tinha 48 quilos. E você já está com 110 e a mesma escadinha está ali no cantinho esperando a dar o bote final na sua vida. Então, é imprevidência do encarnado. Vou morrer hoje. Então, eu pego o meu carro e sou induzido pela espiritualidade a ultrapassar a velocidade limite. É espírito de luz que faz isso? Não! É obsessor mesmo. Mas Deus permite? Ué, Deus permite que você come até a vaca que estava viva, dando leitinho lá pro bezerrinho dela, você foi lá, matou e comeu a costela dela. Por que você não vai deixar que o obsessor faça o serviço dele? Mas hoje é o seu dia de voltar para cá, então alguém tem que fazer o serviço sujo. Então deixa os batedores, deixa os espíritos inferiores acharem que estão tendo sucesso no provocar do seu desencarne.
a gente precisa tomar muito cuidado. É que nem aquela canoinha do barco lá, né? Os índiozinhos grudou. Mas podia ter dado uma balançadinha e jogar todo mundo para fora ali naquele momento, né? Outro exemplo. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria, assim, em que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Dá uma olhada nessa. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se. Tenham sido os espíritos que provocam a produção do raio, eu que dirigiam para o homem, quer dizer, é tipo um tiro de espingarda lá do céu, né? Assim, mirando no cara que está debaixo da árvore lá e mata o cabra. Resposta: dá-se o mesmo que anteriormente. O raio cai sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirado a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. Portanto, a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte do homem. Da fronte, o homem. Quer dizer, ia levar o raio de qualquer jeito, só que os caras, fica ali, vai ali, fica debaixo daquela árvore para se proteger da chuva. E ali vai cair o raio, tibum. Né? Os espíritos inferiores sabiam que ali ia cair o raio? Olha, eles não sabiam, mas eles devem ter tido uma intuição de alguém que estava encarregado de recolher esse espírito naquele dia para inspirar o cara para mandar lá. Eles devem ter sido inspirados. Vocês lembram do tsunami lá aquele último tsunami lá, que tem até filme lá, naquelas ilhas, não sei onde lá, eu até esqueci. Tem um livro aqui, que eu não lembro qual é o nome dele, que fala exatamente isso. Os espíritos inferiores influenciaram um monte de neguinho para estarem em viagem naquele momento lá. Porque é o Transição Planetária, né, Neto? Do Divaldo. Eu não lembro qual que é, mas não é, pode ser isso aí mesmo. Porque eles falam Mas é do Manuel Filomeno de Miranda. né? Eles falam que os espíritos inferiores provocaram o choque das placas tectônicas lá, que o negócio é muito sério. Muito sério. Então, assim. A vida é assim. Tal. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto, sem atingir, poderá ter sucesso que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Olha, se o indivíduo alvejado não tem que perecer deste modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então, poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que se percorrer. Tá bom? Não há contrariedade nas leis da física. Não há. Eu já comentei isso aí, mas vou repetir. O cara disparou a arma. Se não está no teu histórico espiritual a necessidade do desencarne por bala perdida ou por um assalto, não sei o que lá, isso não vai acontecer. Mesmo que os espíritos malignos tentem forçá-lo a uma situação dessa, não vai. Haja um monte de exemplos de pessoas que perdem o avião cai e ele é um dos últimos sobrevive porque esqueceu o passaporte, ficou preso no trânsito, deu uma diarreia no meio do caminho, sei lá o quê. Né? Então, Jesus explica no livro Ave Luz, no capítulo que fala sobre justiça, é interessante vocês lerem para estudar. Livro Ave Luz, o capítulo que vai explicar sobre a justiça divina. Jesus fala claramente que tem um dos apóstolos, discípulos naquela época,
Fala, Jesus, mas a gente vê tanta porcaria nesse mundo, tanta gente ruim se dando bem, e tanta gente do bem se dando mal. Como que a gente vai equalizar a justiça de Deus? Jesus fala, meu filho, eu não quero ser arrogante nem prepotente no que eu vou te falar, mas a justiça de Deus não erra. O problema é que você está avaliando a situação pelos olhos da carne. Você não tem, como eu falei, a questão, você não tem o prontuário da pessoa que tem lá os históricos espirituais anteriores. Você não sabe a necessidade desse espírito estar encarnado. A gente acha que estar encarnado é essa vida de encarnado que é o que interessa. Não é. Essa vida de encarnado é um exercício. Porque nós estamos recolhendo o que plantamos. É um exercício de colheita e de plantação para a próxima vida lá. Então, o que acontece aqui não dá para ser avaliado pelos olhos da carne. Então, algumas coisas você vê e fala, puta, Deus é injusto. Não é. É isso que a gente tem que estar muito claro, né? Eu queria isso que a Maria Neuza lá tivesse isso muito claro na cabecinha dela, porque ela não pode desencarnar chateada da vida. Ela não pode desencarnar, Tânia, amargurada e se sentindo injustiçada, né? Porque aí dificulta o resgate dela lá. Mas tudo bem. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Resposta. O que Deus quer se executa. Ponto. O que Deus quer se executa. Presta bem atenção que ele não disse nem que sim nem que não. A resposta é a pergunta de Kardec, né? Se houver demora na execução, ou se lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Não podem usar... E aí, gente, uma coisa muito interessante, né? Quem determina a hora de desencarne da pessoa? Quem determina a hora de desencarne da pessoa? Quando não é por vontade própria. Quem? Deus. Sempre. Sempre. Deus. Quando você não se mata, suicida, Deus é que vai dizer o momento para você fazer a passagem. Não existe outra situação. Mesmo que o obsessor esteja te envenenando fluidicamente com passo, não sei o que lá, não sei o que lá. O obsessor está, na verdade, trabalhando para Deus. Ele não sabe, ele acha que ele está sendo justiceiro, né? Porque eu vou tomar a justiça pelas mãos. Mas ele está atuando porque Deus assim o permite. Enquanto o encarnado tiver a necessidade desse remédio amargo, o remédio será aplicado. Lógico que não por um médico especializado, mas sim por um espírito obsessor que se acha investido da roupa de justiceiro. Complicado isso aí. Nós vamos falar sobre isso aí mais lá para frente do estudando mediunidade, né? Que isso aí dá para a gente ficar pensando muito tempo. Tudo bem até aí? Tá. Olha, uma pausa agora. Plim, plim. Recreio. Segunda-feira eu fui na Idrel, vamos falar de comida. E eu fui abençoado que na Idrel é uma loja de material de construção aqui. Eles estavam fazendo 15 anos de empresa. Eles montaram uma mesa de quitutes salgadinhos, bebidas variadas, tal, 8 horas da manhã. Gente, eu me empapucei de coxinha, risoles. Passei mal que o diabo lá. Fiquei com enjoo até as 2 horas da tarde. Nem almocei na segunda-feira. Mas que bacana, viu? Que bacana. Alguém tem alguma porcaria para falar essa hora? Tenho. É perigoso, hein? Coronavírus com self-service é perigoso, hein? Ali estava... Mas o pessoal estava meio afastado. Tá? Eu estava dando a ideia de colocar uma plaquinha, proibido tirar a máscara. Só olha mesmo e vai embora, né?
Mas eu acho que eu ia apanhar, porque tinha muita gente em volta ali. Mas foi bacana, viu? Já sabe, os obsessores já sabem quando é que vai te pegar para tu desencarnar, já sabe qual é o ponto. É comida. É comida. Ai, voltando aqui, voltando. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transformar as nossas previsões? Gente, vocês que são alunos exemplares, até o Diego tomou uma nota 7,5, porque ele esqueceu o quarto grupo de obsessores de espíritos que ficam em volta, só acertou 3 dos 4, então a nota é 7,5. Mas voltando, nós que já estudamos as ordens espirituais, zombeteiros e levianos são aqueles caras que estão em qual é a ordem deles mesmo? Só uma pergunta assim. Terceiro, 9. Você chuta. Eu fui dar cara de pau. Mas, ó, sinceramente, nem eu sei certinho o lugarzinho. Mas eu sei que esses dois. O décimo é o mal. Esses dois caras aí, essas duas categorias, são espíritos da pesada mesmo. São aquele pessoal que vem para arrebentar, né? Espíritos levianos e zombeteiros. Os levianos são aqueles que ficam induzindo você para alimentar a sua ilusão, né? Tipo assim, fazer você se achar bonito, o dono da verdade, o que enxerga a situação de uma forma totalmente privilegiada e acima dos mortais, etc, etc. Os levianos fazem isso. Os zombeteiros, eles ficam fazendo manipulações de objetos, trocando a ordem das necessidades da nossa vida, porque eles ficam mexendo, né, com as coisas à nossa volta. Até, por exemplo, procura uma chave. Eles, através de um processo hipnótico, eles fazem um manto que torna o amor de chave invisível, e você não acha a porcaria da chave. Onde está essa chave? Você fica nervoso. Aí você chama a mulher. Mulher, cadê meu amor de chave? Ela olha para a mesa e está lá o amor de chave e fala assim, ó, tá aqui. Então, eles vão minando o relacionamento moral teu com a tua esposa com essas pequenas coisas, vão te irritando. Porque sabe que você se irrita com facilidade. Vai nesse processo. Então, leviano e zombeteiro são duas categorias perigosíssimas. Então, Kardec pergunta assim: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que apresentam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Ele continua. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por deságio teu do que por culpa dos espíritos. Vamos explicar um pouquinho isso aí. Então, é aquilo que eu já falei em vários exemplos. Eles ficam realmente impulsionando a nossa cabeça para cá e para cá e para lá, mas eu estou sempre escolhendo. Gente, eu sempre vou escolher baseado nas minhas crenças, no que me motiva a tomar determinadas atitudes. O problema é que eu não me percebo quais são os motivadores que me levam a escolhas. E eles sabem que você, por exemplo, é chegadaço numa grana. Então, se você tem um jeito fácil de ganhar dinheiro, porém não é muito legal, não é muito lícito, mas quase ninguém vai perceber, e eles vão te impulsionar para você fazer. E você acaba fazendo, possivelmente, porque está em você, a não ser que você tenha recebido uma boa educação enquanto criança, né? E você tenha assim uma conexão
com o seu lado luz muito forte, porque o lado sombra, ele já é conhecido pela espiritualidade de baixa vibração. E aí, se o seu lado sombra consegue superar os projetos dos levianos e dos zombeteiros, eles vão se cansar e vão embora. Porque sabe que eles não estão conseguindo nenhum resultado, na visão deles, positivo, com relação ao relacionamento com você. Eles vão embora. Percebam que sutilmente o livre-arbítrio está assim no contexto geral, né? Quem sois? O que desejas? Eis você. Quem sois? Por que escolhes? Eis você. Por que você sente isso? Eis você. Então, com essas observações, nós vamos nos percebendo. Puta, eu sou assim, eu sou assado, tal, tal, tal. Como eu faço para não ser assim? Como eu faço para não ser assado, etc. Né? E a gente vai ter uma encarnação inteira, depois que eu enxergo o problema, a encarnação inteira para exercitar esse ponto que eu identifiquei. Sem pressa, sem delongas, com calma. Né? Que a minha mão não aparece no vídeo, que não é tão, a resolução não é tão boa. Estou com a minha mão cheia de tinta, não sei o que lá. Eu tenho hora vaga no salão nas últimas semanas, eu vou aqui, eu estava pintando a minha garagem. Minha garagem é uma casa que tem 50 anos, ela tem pontos de umidade. Então a massa corrida não seca direito, você põe, não seca, você raspa o concreto, põe produto, não sei o que lá. É como se fosse restaurar um carro velho. Hoje eu fiz o ponto final nela, eu consegui de uma forma bem legal. Eu me superei, porque eu não pulei etapas. Eu tive paciência de passar um negócio, esperar secar. Voltar no outro dia, ir lá, dar o tchu-tchu-tchu e secar. E fazer mais um negocinho. Aí passar, ver que não tá bom, refaz, tal, tal, tal. Há uns 15 anos atrás, eu fui fazer isso na minha cozinha. Eu fiquei até 3 horas da manhã e fiquei nervoso, porque eu passava a massa corrida e a massa corrida não secava. Eu queria lixar. Eu queria lixar antes de dormir. E a massa corrida não secava. Não seca mesmo, porque a massa corrida leva no mínimo umas 5 horas para secar. E eu queria em 10 minutos lixar. Aí eu peguei a lixa e fui lixar. Aí eu vi que eu estava doente. Eu estava precisando de médico, de remedinho e talvez até de uma injeção para ir dormir. Porque eu estava fora do eixo. Então a gente se percebe assim e vai devagarzinho. Né? Aí eu assisto uma palestra do Sérgio Cortella. Sérgio Cortella fez uma palestra para a Assembleia, que eu acho que é de Brasília, que ele falava sobre capricho. Já citei isso, alguns exemplos aqui para vocês. Né? E essa palavra capricho é uma palavra enorme na ideia que ela tenta trazer para nossas vidas. Porque a gente vai executando as coisas e eu preciso não permitir que a minha ansiedade, não permitir que as minhas vivências anteriores, que querem chegar a um resultado rápido, me apressem no executar da minha tarefa. Eu preciso ter capricho naquilo que eu estou fazendo. E isso é uma coisa que a gente vai devagarzinho, trabalhando, porque eu sou ansioso, eu quero chegar logo nos finalmente. Não pode. Você tem que ter passo a passo, fazendo não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Um outro exemplo, não é nenhuma propaganda, tá? Sexta-feira chegou uma menina no salão, hoje é terça, quinta. Terça-feira chegou uma moça no salão, eu quero fazer determinado serviço do cabelo. Quanto custa? Eu falei, X. Nossa, Francisco, que caro, não sei o que lá. O cabelo dela é uma pessoa que eu conhecia há uns 20 anos atrás. Aliás, eu trabalhei com ela na Ilha Bela em 2005. E ela entrou no salão, começou a conversar comigo, e eu olhava para ela, falava, meu Deus, eu conheço essa menina, quem é? Mas ela estava num estado horroroso, um cabelo desgrenhado, parecia um Fumanchu. Meu pai definiria ela como Fumanchu, tal a figura, né?
tudo esculhambado, uma coisa assim, e falando que usava querastase, isso que dentro de mim eu falei, Jesus, que mulher que é essa? E eu dei um preço caro, porque eu já de olhei, eu não queria atender. Eu não queria atender porque eu sabia que a bagaça ia ser difícil. E a menina chorando, dá um desconto. Eu imagino aí que eu falava, eu não dou mesmo, é difícil o seu cabelo. Ela acabou fazendo. E aí, o que ela foi fazer comigo, ela já tinha feito em outros lugares. E aí, ela conversando comigo, e eu fazendo negócio. Eu falei, Francisco, você levou quase 1 hora só para pôr o negócio no meu cabelo. Aí ela falou assim, estou começando a entender por que é caro. Mal sabe ela que eu falei, putz, já que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que apresentar para Jesus esse negócio aqui, vamos ver se eu consigo fazer um negócio bem feito. E eu fui devagarzinho, com paciência. Sabe aquela cirurgia que a pessoa pode morrer na mesa de cirurgia ali e tal, e levar a óbito? Então eu fui devagarzinho, tal. E a menina ficou encantada, já mandou uma pessoa lá hoje, não sei o quê, uma amiga, né? Então, é reflexo de uma atitude que o Francisco não tinha no passado. Capricho. Não é só na prestação de serviço, com ele próprio. Qualquer tênis estava bom, qualquer roupa estava boa, qualquer alimentação de qualquer jeito estava boa, comer de qualquer jeito, qualquer bebida estava boa. Então a gente vai devagarzinho criando uma autoestima e procurando. Não é aquele nórdico inglês chato que ninguém suporta ficar perto, hein? Pelo amor de Deus, também tem o extremo, né? Então, toma cuidado. Mas tem que ter uma certa preocupação, né, em fazer as coisas com o tal do capricho. Então, quando ele fala assim, eu nem sei porque eu comecei a falar isso, onde é que está aqui a palavra? Aí vem os espíritos zombeteiro e leviano, vêm trabalhar em cima do Francisco, que eu estou desenvolvendo esse negócio do capricho, eles dificilmente vão ter um campo para atuar sobre a minha mente. Porque eu não vou dar brecha para o azar. E eu procuro fazer isso. Até na tal da escadinha, que eu fui pintar minha garagem, eu olhei bem para a escadinha antes de subir. Eu não passei do segundo degrau. O cacete que eu vou passar do segundo degrau. Pintei até onde alcancei. Escada velha que eu tenho aqui. Mas é mais ou menos isso, né? Acho que eu estou falando demais. Vamos lá. Continuando aqui. Onde é que está aquela pergunta fantástica que ele faz? Chega. Cadê meu? Pergunta 531, é isso? Não, 530A. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Os zombeteiros e os... Qual é o outro lá mesmo? E os levianos, eles fazem isso por malícia ou fazem por algum sentimento pessoal de ir contra a pessoa? Olha a resposta. Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há. Ou seja, eu estou sendo bombardeado pela obsessão de espíritos levianos e... Nossa, esqueço. Estou dando uma de Diego aqui que eu esqueço a categoria dos caras. Leviano e zombeteiro. Estou sendo obsediado por esses caras, né? Então, qual é o elo de ligação deles? Podem ser espíritos com os quais eu me comprometi no passado, ou simplesmente eu estou passando na rua, eles me olham, olha aquele carinha ali, ele está com um ar de superioridade muito grande. Vamos ver se ele realmente pode ser isso que ele aparenta ser, ou vamos quebrar o orgulho dele. E eles começam a trabalhar, simplesmente por vontade própria. Óbvio que eles serão inspirados por alguém lá de cima para que eu passe por essa prova de contato com esse tipo de gente.
para que eu seja experimentado na minha forma de pensar, para ver se eu me modifiquei ou se eu continuo indo nos embalos das ideias de baixo grau moral. Livre-arbítrio. Ok? Pergunta 531 fica para a próxima aula. Fora isso... Aí você pergunta, mas por que você falou da coxinha? Poxa vida, que fazia tanto tempo que eu não comia coxinha. Coisa leviana aí, rapaz. Mas você pensa que não? Você pensa que Você não? quer? Aí você fala assim, Deus, me ajude a emagrecer, me mande um espírito bom para que eu emagreça. Ah, você quer um espírito bom para você emagrecer? Ô, Zezinho, sai da caverna, vai lá com o Francisco. Aí sai o Zezinho, que é um glutão, encosta em você e faz você comer que nem um louco. Você fala, mas escuta, eu pedi para ajudar, pode comer. Pois é, mandei um que manda você comer. É você que vai desenvolver um não. Você quer um não numa caixinha com tomar 3 doses de não durante uma semana, você vai assim. Nós é que vamos desenvolver um não. 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 Deus vai mandar o cara que fala assim, ó, coma, come aí, vai. Come aí, vai. Aí você vai ter que começar a refletir. Puxa, meu Deus, já almocei, vou comer de novo. Poxa, já comi um doce, vou comer de novo. O cara vai, pô, come um docinho aí, pô. Pô, vamos lá comer um docinho, aquela geladeira lá tá cheia de coisa no freezer. Tem açaí, tem sorvete de chocolate, tem picolé do Rocha guardado, não sei o que lá, e tem mesmo. Aí fica, vai lá, vai lá. Não vou, não. Vai você. Ai, E Senhor, agora, né? quem vai trocar a lâmpada aqui para mim, que eu tô com medo? Que Diga aí, pelo amor de Deus. Até o Douglas, outro dia, ele foi mexer naquele relógio lá no salão da Casa Espírita, outro dia, ano passado, né? Ele pegou uma cadeirinha de plástico e subiu. Aquela cadeirinha de plástico lá, branca, que qualquer mequetrefe quebra. Ele ficou em pé lá. Eu fiquei olhando, eu falei, Douglas, tudo bem que você é aposentado da Petrobras, você ganha bem, mas você não é super-herói, você não vai flutuar, você vai cair, o maldito, desce aí. Aí chamei a Débora, que a Débora é sobrinha, né? Aí a Débora deu uma carcada nele daquelas que ele ficou até vermelho. Mas você entendeu, Débora? minha estrada é novinha, e assim, são duas coisas que eu não faço, trocar lâmpada e gás. E aí, não tem ninguém aqui em casa para trocar lâmpada. Eu pensei. E o gás? O gás eu peço o rapaz que vem entregar, ele coloca. Mas você fica sem até ele chegar? Hã? Você fica sem até ele chegar? O gás? Não, eu nunca tenho reserva em casa. Ah, minha filha, então você vai me desculpar, né? Você vai até aquela lojinha de gás que tem em frente ao cemitério, fala para o japonês que você quer montar uma mangueira lá com 2 relógios de gás, vai comprar uma cota extra que já deixa fechada e conectada. Aí, a hora que chegar o rapazinho para botar o botijão vazio, ele já deixa conectar, porque você já está usando a outra cota que está aberta. Tem esse sistema, viu? Não sabia disso. Viu só? Espiritismo é cultura. E agora, a lâmpada... A lâmpada ferrou. Eu vou trocar. A lâmpada, você vai entrar no Google, lá vai digitar marido de aluguel em São Sebastião. E vai contratar aquele cara para chegar a trocar lâmpada, trocar tomada, arrumar o seu chuveiro, ver o vazamento na torneira tal, já faz uma listinha. Eu tenho birra de marido de aluguel, tá? Porque eu contratei um aqui para terminar um canil que começaram e fizeram muito mal feito. O cara me cobrou maior grana para fazer um monte de gambiarra, fez uma casa de pombo com meus cães, coitados. Tá vendo? Não vai de marido de aluguel, não dá certo, não. Deu certo, sim. Deu certo, sim. A experiência deu certo. Sabe por que deu certo? Porque você fez um estudo do histórico desse marido de aluguel que você contratou? Não. Não. Você achou ele simpático, ele falou direitinho. Não, foi uma indicação. Hã? Foi uma indicação de uma amiga. Cuidado com a indicação de amigas. Foi,
Agora, trabalho a amiga contratou ele para trocar uma lâmpada, consertar uma fechadura. Ele foi contratado para fazer uma casinha de cachorro? Não. Pois é. Então a experiência deu certo. Você entrou de forma de cegueta e recebeu uma resposta cega. Tá certinho. Agora você tem uma experiência. Você vai, eu preciso aumentar o muro da minha casa. Então eu vou atrás de uma indicação Não, de preciso alguém. fazer o muro, exatamente. Desenhou. Você vai contratar um pedreiro que, né, uma pessoa que faça um muro bem feito para a sua amiga, vai fazer para você. Falou. É difícil, mas a obra é assim mesmo, Tia, não se preocupe. Você não é a única, não. Gente, ó, fim de papo. Por isso que tem um chileno aí em São Sebastião que é bom. Quê? Quê? Ele disse que tem um chileno que é eletricista aí, Pra trocar que é bom. Agora, qual é o nome, Tânia? Só para trocar lâmpada? Só para trocar a lâmpada? Porque É o juízo. porque eu preciso mais é do pedreiro. E tá difícil. E por indicação, ó, já me ferrei 2 vezes. Ó, pedreiro bom tá tudo trabalhando na Costa Sul, não tem mesmo, tá? Cuidado com os mequetrefes que vai aparecer na sua casa aí. E não pague sem o serviço pronto, tá? Senão você vai entrar em depressão e vai falar que o mundo é ruim. Eles exigem uma entrada e depois, quando terminar, tem outra metade. Manda embora, pega outro. É serviço feito, pago. Vai demorar 2 semanas. Então eu te dou 20% na primeira semana e os 80% quando acabar. Não dê dinheiro antes. Vai ficar sem. Não tem um lá no Siena reformando? Abafa esse caso. Tá bom. Estou muito ferrada. Não quero falar sobre isso. Graças a Deus não foi eu que arrumei esse. Tá tudo certo. Fora isso, gente. A gente precisa trabalhar justamente essa parte de transformação da matéria, né? Mentalizar para a gente conseguir manipular esse negócio, não precisar desses caras aí. No mundo inferior, tá bom. Começa a dar aula disso pra gente aí, né? Sei. Já. Aham. Ficar adiantado. Nossa, e a luzinha agora aí atrás, né? Já voltou para as trevas, né? Aham. Um abraço, viu? Fiquem Francisco, bem. rapidinho. Oi. Diga. Se a casa voltar, a gente vai parar a aula online ou continua? Não vai parar online. Talvez. Eu não vou dar aula ao vivo lá, só depois de vacinado. E eu só vou tomar a vacina que a Rainha Elizabeth tomar. Não vai ser qualquer uma, não. Eu já falei isso lá no Face, já coloquei. A hora que eu souber que a Rainha Elizabeth tomou a de Harvard, tomou a de não sei da onde, aí eu tomo. Da Johnson & Johnson, não sei o que lá, ou até a chinesa, mas ela tem que tomar e a gente tem que saber que foi essa. Beleza. Aí, porque... Deu erro já, né, na Coronavac. Minha filha, isso aí vai dar... Todo técnico, não político, fala que o negócio não é tão cedo, não. Eu falei para a Tânia, até por estudo de virologia, não existe você pegar um vírus que é recém-descoberto, em 2 segundos tem uma vacina, você não sabe quanto tempo ele explica, quanto a possibilidade de cepa. A gripe é descoberta. Há quanto tempo existe a gripe? Até hoje existe, por toda hora a gente não sabe o potencial de virulência ainda do vírus. Ele pode até atenuar o poder de matar, mas de provocar doença, não. Quer dizer, tudo é novo. Do dia para noite. O político fala qualquer coisa. Agora, os técnicos falam que 2021 vai ser na seca ainda. Então, né? Tenhamos paciência. E, gente, dá remédio para mamãe. Boa noite para vocês. Beijo a todos. Fiquem bem. Juízo. Tchau. Estudem, tá? Tchau, boa noite. Um abraço. Obrigado. Boa Estudem noite, qualquer coisa aí. Obrigada. Valeu pela aula, Netão. Obrigado. Obrigado pela ajuda aí de vocês. Tchau. Valeu aí, Netão. No caso de Deus, obrigado mesmo. Tchau, boa noite. Boa noite. Ela tá viva, pensei que era só um retrato. Tchau. Tchau. Marcelo. Prepare-se, tá? O desencarne está próximo. É um quadro muito, muito difícil.
Então, isso eu tenho... Olha que engraçado. Que bom que você falou. Eu venho entendendo isso e eu tenho conversando muito com o Tênia sobre essas coisas. Dizendo assim, às vezes ela fica muito desesperada. A Tênia tem um amor. É uma coisa que eu acho muito admirável mesmo, cara. Se você precisar de Tânia para qualquer coisa, ela sai daqui para São Sebastião voando. Impressionante. Mas ela sofre com isso. Eu disse, o que é que a gente está aprendendo na Espiritismo? A gente tem que ser o pilastra. A gente tem que para todo mundo correr para a gente tentar ajudar. O que está acontecendo, desde que eu entendi pelas entrelinhas, que você já tinha falado na outra vez, quando ela começou a dizer assim, primeiro quando você falou que era esse negócio de 79 anos, e às vezes as pessoas de idade faziam, elas decidem, e depois pelos quadros, só reclamando, quando começou a fazer aquelas comparações, eu até falei para a Tânia, talvez esse fosse o ponto de dizer, ela fez tanta coisa boa, e esse fosse para fez aquele negócio da escolinha, ou aquele velhinho que sempre ia tirar o 10 e... né, lembra? Sim. Só faltava isso para tirar o 10. Então, justamente, se ela aceitasse esse negócio com mais calma, isso está faltando para ela tirar o 10 daqui da Terra. Infelizmente, nesse ponto, ela não está entendendo, e ela não está aceitando, e ela está botando para baixo, porque está sendo muito assim. Os intervalos estão muito curtos, né? Muito curtos. Tá dando, aí a gente fica pensando justamente nisso. Começa a parte médica, começa aqui, mas a gente sabe que patologia, se você descuida, como eles diziam, toma água, ela não toma. Não sei o que, não quero. Não sei o que. A primeira coisa de tudo, né, até na espiritualidade, eu quero. Qual é a duração das penas? A duração que o espírito quiser. Não é isso que eles falam? Então, se você disser, eu quero ficar bom. Como eu, no caso, abracei isso aqui, essa ideia do espiritismo, eu quero ficar dentro da possibilidade, o melhor que eu Isso isso ficar chato. Não, mas está trazendo um entendimento. Porque às vezes sabe tá gravando, hein? Não faz mal. Ela está trazendo um entendimento. Vou botar a bateria. Peraí, tá acabando a bateria. Por isso que estava fazendo aquele barulhinho. Pronto, carrega. Então, e a gente começa a analisar justamente. Uma coisa a gente tem que botar na cabeça que é o seguinte: tem uma história que eu acho que quem fala dessa história é o irmão X, num conto lá. Numa casa espírita existe um grupo de trabalhos, né? E um dos seus membros, sentindo uma certa dor abdominal, foi ao médico, depois de muito exame, tal. O médico falou assim: olha, o senhor tem um câncer muito difícil de ser tratado, muito feroz. E aí o cara perguntou assim, mas quanto tempo tem de vida? O médico falou assim, olha, se nós fizermos uma cirurgia, onde nós vamos tentar arrancar um pedaço bom dele, tal, você dura 6 meses, 8 meses. Se você não fizer a cirurgia, você tem mais 1 mês, 2 meses de vida no máximo. Então, aí, prorrogar a vida, ele optou pela cirurgia. Chamou a família, contou a história e falou assim, gente, eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês. Vai dar tudo certo. Eu tenho muita fé. E eu quero que vocês tenham essa mesma fé. À noite, na casa espírita, ele chamou os amigos de corrente e contou o que tinha acontecido e disse-lhes também, gente, eu tenho muita fé que tudo vai dar certo. Todo mundo fala, tudo bem, então. No dia da cirurgia, marcado, ele foi para a cirurgia e ele desencarnou na mesa de cirurgia. Né? Ficou todo mundo com a cara de bolacha, aquela coisa ruim pra caramba. Passados 2 semanas, ele se faz presente na câmara de trabalho lá da Casa Espírita. E a família, naquele estado desgraçado, para ser atendido por essa câmara, né? Lado de fora.
E ele fala assim para os amigos: gente, conforme eu tinha falado para vocês, deu tudo certo. Eu estou ótimo. A cirurgia foi 100% bem feita. E eu desencarnei sem a doença. Eu estou ótimo. E eu quero que vocês não falem que eu estive aqui, não. Só passem um recado para minha família, porque eles não estão preparados como vocês para esse tete-a-tete direto. Só passo um recado que eu mandei uma mensagem que eu estou muito bem, que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu estou saudável, né? E eu toco a minha vida em frente. E que eles têm que tocar a vida deles em frente. Então, o que a gente tira dessa lição, né? Além de um aproveito para esse momento, é assim: a dona Neuza está caminhando para o desencarne. Ela está contribuindo com seus pensamentos? Pode até acelerar de uma forma, mas não está tão fora do projeto de vida dela. Certo. E o que nós temos que ter consciência e maturidade, que isso é a lei de Deus, é a normalidade do processo. É triste? Claro que é, porque nós temos no nosso coração um instinto de preservação muito grande. Né? A gente só enxerga realmente essa vida aqui, dos boletos, dos nossos compromissos sociais. A gente realmente tem o nosso coração enraizado nisso. E quando uma pessoa querida parte, isso arrebenta o nosso coração de uma certa forma. Mas a gente precisa ter esses conhecimentos para ir trabalhando esse machucado, essa cicatriz, para ajudar a cicatrizar, fechar, né? A cicatriz vai ficar lá, mas ela tem que ficar fechadinha.